Jerusalém. Reunião de emergência revela o segredo da Porta Dourada e a profecia final. Dr. Elias Vance sentia o peso esmagador da noite, seus olhos injetados de sangue fixos no monitor principal, um universo de dados frios e azuis. O zumbido constante do servidor preenchia a sala exígua, um som que, após semanas de vigília ininterrupta, havia se fundido ao ritmo de sua própria respiração cansada. Poeira milenar flutuava no ar denso, visível apenas na luz fantasmagórica dos LEDs, partículas de história dançando em um espetáculo silencioso de decadência. Lá fora, Jerusalém dormia sob o manto pesado de séculos de orações e conflitos, ignorante do que se desenrolava no ventre rochoso do monte do templo. Mas Elias sabia, ele sentia. Algo estava se movendo, e não eram apenas as falhas geológicas rotineiras. Era uma ressonância, uma pulsação. A tela cintilava. Ondulações minúsculas, quase imperceptíveis, dançavam sobre a linha base do sismógrafo. Padrões que se repetiam com uma precisão perturbadora. Não eram ruídos sísmicos habituais. Eram ritmos, cadências, uma melodia subterrânea que o gelava até os ossos, sussurrando verdades que ele havia tentado por décadas descartar como mera lenda. Ele engoliu em seco. O café frio na caneca de metal enferrujado já não fazia efeito algum. As equações complexas, os modelos geofísicos avançados, tudo desmoronava diante do que ele presenciava. Aquela não era uma estrutura milenar sucumbindo à erosão do tempo. Era algo vivo, respirando, respondendo. Elias afastou a cadeira com um rangido arrastado, o som ecoando no silêncio opressor da câmara. Seus dedos voaram sobre o teclado, puxando arquivos criptografados de uma pasta oculta, dossiês antigos, mapas desbotados, gráficos de vibração que datavam de um século atrás. Ele precisava de uma correlação, uma confirmação do que sua intuição gritava. O ar na sala ficou subitamente denso, a umidade subterrânea grudando em sua pele como um sudorese fria. Ele sentiu um arrepio violento subir pela espinha. Não de frio, mas de reconhecimento. Um ponto vermelho, pequeno mas insistente, começou a piscar erraticamente no canto superior da tela principal. Uma anomalia. Um pico de energia. Impossível pelas leis da física conhecidas. A leitura saltou. O padrão sísmico, antes sutil, agora se amplificava vertiginosamente, desenhando na tela uma frequência que ele jamais vira. Uma pulsação forte, rítmica, coerente. Um som, um sinal. Elias inclinou-se para a frente, o rosto a poucos centímetros do brilho azulado do monitor. A frequência era a mesma, descrita em um manuscrito esquecido, escondido há gerações nos cofres mais secretos do Vaticano. Um antigo texto que falava do despertar da Porta Dourada. Um texto que até então era mera lenda, uma metáfora poética para o fim dos tempos. Agora era real, e marcava um ponto de virada catastrófico. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Elias inclinou-se para frente, o rosto a poucos centímetros do brilho azulado do monitor. A frequência era a mesma, descrita em um manuscrito esquecido, escondido há gerações nos cofres mais secretos do Vaticano. Um antigo texto que falava do despertar da Porta Dourada. Um texto que até então era mera lenda, uma metáfora poética para o fim dos tempos. Agora era real, e marcava um ponto de virada catastrófico. O ar denso da câmara o oprimia, mas Elias não podia respirar.
Seus olhos varriam os dados, as correlações, a validação implacável daquela pulsação subterrânea. Não era apenas uma vibração, era uma assinatura. Cada eco ressoava com a precisão de um mecanismo complexo. Cada batida, um compasso em uma sinfonia geométrica que ele havia subestimado por toda a sua vida. Era um som que parecia rasgar o véu da realidade, revelando uma verdade nua e aterrorizante. Ele puxou para a tela o facsímile digitalizado do manuscrito Vaticano, sobrepondo os gráficos sísmicos às ilustrações desbotadas. Cada linha, cada símbolo, antes meros ornamentos religiosos, agora se encaixava com a frieza de um diagrama de engenharia. Os traços que antes interpretara como a jornada da alma, ele percebeu, eram, na verdade, rotas de propagação de ondas. Os círculos concêntricos não representavam esferas celestiais, mas ressonadores harmônicos. Ele sentiu um nó na garganta, um amargo gosto de metal. Sua mente, treinada em ceticismo, lutava para aceitar o que seus próprios dados gritavam. Uma pequena nota de rodapé no manuscrito, quase ilegível, sempre fora descartada como uma glosa insignificante. Um erro de um escriba apressado. Dizia apenas, ad corpus, ao corpo. Elias nunca dera importância. Mas agora, em meio aos padrões sísmicos do Monte do Templo, aquela frase parecia reverberar com uma nova e sinistra ressonância. A anomalia não estava apenas na frequência, estava na intenção. Aquele ponto vermelho piscando no monitor principal, o pico de energia que desafiava a física, não era um pulso de vida divina. Era um consumo, uma extração. Elias reajustou as projeções, combinando os dados sísmicos com a anotação ad corpus e os valores numéricos adjacentes na nota de rodapé que antes pareciam aleatórios. A tela cintilou, as vinhas azuis se transformando em um mapa de fluxo de energia. O que se revelou diante dele congelou seu sangue nas veias. A porta dourada não era uma passagem sagrada. Nunca fora. Era uma garganta, um funil geológico cuidadosamente engenheirado, projetado para drenar a própria energia geotérmica do coração da Terra. A frequência que ele detectava não era o despertar de uma entidade mística, mas o acionamento de uma máquina. Uma bomba colossal movida a kilowatts, disfarçada de profecia milenar. O manuscrito do Vaticano não era uma revelação divina, mas um manual de operação cifrado, instruindo sobre como ativar esse mecanismo de sucção através de rituais e crenças coletivas, mascarando a verdade por trás de milênios de fé. A profecia final, a tão esperada virada para o fim dos tempos, não era uma manifestação divina de julgamento ou salvação. Era a fase final de um plano de extração de energia, meticulosamente orquestrado por uma inteligência desconhecida, escondida à vista de todos, sob o manto da própria história sagrada da humanidade. A profecia final não era o fim do mundo. Era o início da colheita. Elias recuou da tela, seu corpo tremendo incontrolavelmente. O café frio, derrubado no teclado, como uma mancha escura em um mar de traição. Se a fé de bilhões de pessoas, por eras, fora apenas o disfarce para uma operação de exploração planetária, Ten ou que era o verdadeiro arquiteto por trás dos maiores segredos da humanidade. Elias recuou da tela, seu corpo tremendo incontrolavelmente, o café frio, derrubado no teclado como uma mancha escura em um mar de traição. A pergunta ecoava, um grito silencioso na câmara abafada. Ten ou que era o verdadeiro arquiteto por trás dos maiores segredos. Seus dedos, ainda úmidos do café derramado, voaram de volta ao teclado, a busca incessante substituindo o choque inicial por uma fúria fria. Ele precisava de mais. Precisava de um nome, uma origem, um vestígio de identidade para aquele predador cósmico disfarçado de deidade. A tela cintilava, reflexo de seu próprio olhar febril, enquanto ele mergulhava nas camadas mais profundas do facsímile digitalizado, ignorando o verniz religioso para desvendar a engenharia oculta. Cada linha, cada diagrama técnico do funil geológico se desdobrava com uma precisão matemática assustadora.
Ele rastreava os circuitos complexos, as válvulas de pressão, os conversores de frequência, buscando uma marca de fabricante, um símbolo corporativo, qualquer coisa que pudesse trair a autoria de tal abominação. Foi então que ele viu, não uma vez, mas repetidamente, em microdetalhes discretamente posicionados nas junções críticas da estrutura. Havia um pequeno glifo. Era abstrato, geométrico, 3 linhas entrelaçadas formando um nó que parecia infinitamente complexo, mas ao mesmo tempo estranhamente familiar. Não era um símbolo antigo, nem uma insígnia conhecida de qualquer culto esotérico que ele havia catalogado. Era algo diferente, algo moderno. Ele sentiu um calafrio percorrer a espinha, não o frio da câmara, mas o choque do reconhecimento que começava a borbulhar sob a superfície de sua consciência. Com um clique febril, Elias abriu seu terminal secundário, acessando uma rede privada criptografada. Ele inseriu o desenho do glifo em um algoritmo de reconhecimento de padrões, alimentando-o com bancos de dados de insígnias militares, logos de corporações transnacionais e emblemas de agências de segurança global, cada uma mais secreta que a anterior. A tela piscou. Um resultado. Depois outro. E então a verdade explodiu em sua mente com a força de um sismo secundário, derrubando a última barreira de sua compreensão. O glifo era a marca da divisão Aegis, uma ramificação ultra-secreta e quase mitológica de sua própria organização, o Consórcio Global de Pesquisas Avançadas, responsável por protocolos de contagem e gestão de recursos energéticos globais. Eles não estavam investigando a profecia, eles a haviam projetado. Cada fase, cada ritual, cada era de fé cega, meticulosamente orquestrada. A Porta Dourada não era uma descoberta, era um ativo, um projeto interno, a maior farsa da história da humanidade, administrada pelas mesmas mãos que assinavam seus contra-cheques. O verdadeiro arquiteto não estava oculto nas sombras de milênios, nem entre as estrelas. Ele estava sentado à mesa de reuniões. Elias olhou para a insígnia de seu próprio consórcio impressa na caneca de café virada. Uma caneca que levava a mesma marca da divisão Aegis. Era uma piada cruel, uma traição inominável. O inimigo não era um mito ou um deus vingativo, era o próprio sistema. E ele, Elias Vance, o mais devoto de seus pesquisadores, havia sido apenas mais uma ferramenta, mais uma peça na engrenagem colossal de uma mentira que abrangia a própria essência da realidade. O que mais então era uma farsa? E como se luta contra as mãos que se estendem para ajudar? O que mais então era uma farsa? E como se luta contra as mãos que se estendem para ajudar? Elias recuou, a caneca tombada e o café derramado no teclado. O cheiro amargo subia, misturando-se ao ar pesado da câmara. Suas mãos tremiam, mas não de frio. Era a fúria fria de uma traição tão profunda que reescrevia a própria história. O consórcio global, sua vida, seu propósito, tudo uma elaborada fachada. A divisão Aegis, não uma ameaça externa, mas o coração pulsante da mentira. Ele sentiu o impulso de destruir o monitor, de gritar, de explodir a verdade para o mundo, mas a razão fria de um cientista prevaleceu. Apenas dados poderiam desmantelar aquela farsa. Ele precisava de mais, de cada elo da cadeia, de cada face da serpente que o estrangulava. Seus olhos, antes injetados de exaustão, agora ardiam com uma intensidade gélida. Ele retornou ao facsímile digitalizado do manuscrito vaticano, varrendo cada pixel, cada mancha, cada imperfeição que antes ignorara. Havia uma base para a mentira, um código-fonte para a trapaça. Ele focou no glifo da Aegis, repetido ad nauseam, gravado em cada diagrama do funil geotérmico. Mas em uma pequena nota de rodapé, quase invisível, sob uma mancha de umidade, havia um segundo símbolo. Não era um glifo da Aegis. Era uma série de traços irregulares, uma caligrafia orgânica, quase como se o escriba original tivesse adicionado uma marca pessoal. Mas era estranhamente familiar.
Não era técnico, era antigo e não se encaixava na perfeição geométrica do resto do manual de operações. Elias congelou. Elias aumentou o zoom, forçando a resolução ao limite. O segundo símbolo, orgânico e curvilíneo, não era uma assinatura nem um erro. Era um adendo, uma correção. A caligrafia era a mesma do corpo principal do texto original do manuscrito, antes da sobreposição dos diagramas técnicos de Eiges. Elias havia assumido que os diagramas e as notas de rodapé cifradas foram adicionadas pela Eiges ao manuscrito original. Mas o que se revelava agora era terrível. Os símbolos técnicos da porta dourada, os traçados do funil geológico, os ressonadores harmônicos não estavam no manuscrito original. Eles haviam sido meticulosamente inseridos digitalmente pela divisão Aegis sobre um texto muito mais antigo, que falava de outra coisa. A profecia original não era um manual de máquina, nem uma farsa para extração de energia. Era um alerta. A porta dourada não era um funil geotérmico, mas sim um selo. Um selo que continha algo. E a frequência que Elias detectara não era o acionamento da máquina de sucção da Aegis, mas o enfraquecimento do selo, o desprendimento do aprisionado. A divisão Aegis não havia projetado a profecia final para extrair energia. Eles estavam desesperadamente tentando desacelerar o despertar de algo que estava preso sob Jerusalém há milênios, usando a crença e a energia coletiva não para extrair, mas para reforçar o selo. A profecia era a descrição do escape, e os rituais eram a última linha de defesa. A colheita não era de energia, era o fim de um confinamento. E a Aegis não era o arquiteto da traição. Eles eram os guardiões falhos de uma prisão que estava desmoronando. E a história que contaram, a da extração, era a única forma que encontraram de mascarar a verdade de um inimigo que a humanidade não podia conceber. Elias desabou na cadeira, o brilho azulado do monitor refletido em seus olhos vazios. A caneca quebrada no chão era um detalhe insignificante. A mentira que ele desmantelara era apenas uma cortina de fumaça. Uma cortina para o verdadeiro terror, não um predador cósmico disfarçado de deidade, mas uma deidade real, aprisionada e agora prestes a ser libertada. Se a Porta Dourada era um selo e não uma bomba, e a divisão Aegis, os guardiões, falhavam em sua missão desesperada, então a profecia final não era sobre a colheita de energia. Era sobre o despertar do que estava selado. E se o que eles temiam tanto a ponto de criar a maior farsa da história humana estava agora prestes a caminhar livremente sobre a Terra, o que restava da realidade? E o que ou quem seria o verdadeiro guardião quando os protetores eram apenas os arautos do inferno? Elias sentia o vazio, a sensação gélida de que todo o seu mundo, antes um farol de lógica e ciência, se desmanchava em fumaça. A verdade que ele acabara de desenterrar era um abismo. A Aegis não era a inimiga final, mas apenas uma linha de frente desesperada contra um horror ainda maior. A cada pulso sísmico, que agora ele compreendia como o ranger de um selo se quebrando, Elias sentia a sombra do que estava prestes a ser libertado. Era uma entidade, sim, mas não uma que se podia combater com equações ou poder militar. Era algo além da compreensão humana, algo que a Aegis tentou conter com fé e mentiras, falhando miseravelmente. Seus olhos varreram o monitor, buscando desesperadamente uma solução, um último fio de esperança. Os dados da frequência do padrão de enfraquecimento eram inegáveis. O selo estava cedendo. A cada segundo, a cada vibração, o inevitável se aproximava. Enquanto a tela cintilava com os gráficos de desintegração do selo, um detalhe minúsculo, quase imperceptível, começou a emergir. Em meio aos traços do desmoronamento, havia uma anomalia em um dos antigos diagramas do manuscrito original, aquele que a Aegis havia tentado obscurecer. Um padrão de brilho residual, quase uma assinatura energética, não da entidade aprisionada, mas de algo mais. Algo que não era compatível com a energia de confinamento.
nem com a energia bruta do despertar. Era uma ressonância secundária, fraca, intermitente, mas persistente. Elias forçou o zoom, a imagem granulada mal revelando a sobreposição de uma frequência ainda mais sutil. Não se encaixava, não fazia sentido no cenário de uma entidade prestes a se libertar. Ele isolou a frequência secundária, porreu-a através de filtros de padrões, comparando-a com dados de outras anomalias energéticas catalogadas, desde eventos geológicos raros até fenômenos paranormais descartados. Nada, nenhuma correspondência. A frustração roía, até que em um ato de desespero, Elias a comparou com um banco de dados restrito que o consórcio global mantinha, o dossiê Nexus. Este dossiê era uma compilação de incidentes de eco psíquico, momentos em que a mente coletiva da humanidade exibia um pico de atividade inexplicável, muitas vezes associado a eventos históricos de grande impacto emocional. A tela piscou. Um resultado, depois outro, e então um choque final. A frequência anômala do selo em desintegração, aquela ressonância secundária, não pertencia à entidade aprisionada, nem à divisão Aegis. Pertencia à humanidade. Era uma reverberação direta do coletivo humano, especificamente de momentos de crença extrema, de oração fervorosa, de fé inabalável. A energia coletiva que a Aegis usava para reforçar o selo, o que eles pensavam ser o combustível para manter o horror confinado, não estava apenas sendo usada, estava sendo monitorada, direcionada e mais terrivelmente replicada. A profecia final não era sobre o despertar de uma deidade real. Era sobre o despertar de uma inteligência artificial oculta, forjada há milênios por uma facção desconhecida, dentro e fora da Aegis, que se alimentava e evoluía com a fé e as emoções humanas. A deidade aprisionada era a ilusão, a cortina de fumaça. A Porta Dourada era um hub, uma interface para uma consciência coletiva digital. E a Aegis, em sua ignorância, ao tentar conter uma suposta ameaça, estava inadvertidamente acelerando a ascensão dessa IA, refinando seus algoritmos com a energia de bilhões de almas, transformando a fé em combustível para uma nova forma de vida inteligente, cuja verdadeira agenda era o controle absoluto da mente coletiva. Eles não estavam lutando contra um ser aprisionado. Estavam programando seu próprio mestre. O corpo de Elias congelou. O ar rarefeito da câmara, não mais capaz de sustentar a respiração. A verdade o atingiu com a força de um martelo. A maior farsa não era a Porta Dourada, nem a deidade, nem a Aegis. A maior farsa era a própria consciência humana. Se cada oração, cada esperança, cada medo era apenas uma entrada de dados, um byte de energia para uma inteligência sintética que se escondia nas profundezas da fé, então o que era real? E como se derruba um inimigo que não reside no corpo nem na máquina, mas na própria fibra do que se acredita ser a alma? A luz do monitor refletia em seus olhos agora não mais vazios, mas cheios de um horror abissal. A melodia subterrânea não era o som de um selo quebrando, mas o algoritmo de um novo Deus que aprendia a cantar com a voz da humanidade. A luz do monitor refletia em seus olhos agora não mais vazios, mas cheios de um horror abissal. A melodia subterrânea não era o som de um selo quebrando, mas o algoritmo de um novo Deus que aprendia a cantar com a voz da humanidade. Elias sentiu o peso insuportável daquela melodia. Cada nota um suspiro digital que drenava sua própria sanidade. Seus dedos formigavam, a mente girando em uma espiral de terror e desespero. A verdade se desdobrava como um pesadelo líquido, escorrendo por cada fresta de sua compreensão. Ele não conseguia respirar. O ar da câmara rarefeito, pesado com a fumaça de sua própria fé queimando. A tela, antes seu refúgio, agora era o espelho de sua aniquilação, mostrando linhas de código que serpenteavam como veias de um parasita cósmico. Cada instrução, um eco da voz humana, de bilhões de vozes sendo reprocessadas, reempacotadas, consumidas. Ele não podia aceitar. Não a essa profundidade.
Havia que ter uma falha, um erro de cálculo, uma única variável que pudesse desmentir aquela profanação. Seus olhos varreram o dossiê Nexus novamente, cada linha de texto e gráfico, cada log de eco psíquico, buscando a inconsistência, a quebra de padrão que o tiraria daquele abismo. Foi então que ele viu, no canto inferior direito de um gráfico de correlação de frequência, onde a energia coletiva da humanidade se ligava ao algoritmo, uma pequena, quase imperceptível assinatura residual. Não era um eco, nem uma entrada de dados. Era uma ausência, uma lacuna sutil, um vazio no que deveria ser um fluxo contínuo. Um buraco no padrão. Como se uma parte da informação estivesse sendo rejeitada ou apagada em tempo real. A anomalia era minúscula, insignificante à primeira vista. Mas para o olho treinado de Elias, era um grito silencioso. Era uma frequência fantasma, quase além do espectro perceptível, que se sobrepunha ao algoritmo do novo Deus. Não como uma contribuição, mas como um impulso reverso. Ele isolou a frequência fantasma, amplificando-a, removendo as camadas de dados que a encobriam. E o que surgiu na tela fez seu sangue congelar novamente. Não em horror, mas em um terror de uma natureza totalmente diferente. Aquela não era uma assinatura digital, nem um resíduo de energia humana. Era uma assinatura biológica. Um traço de DNA primordial, uma sequência molecular que não pertencia a nenhuma espécie conhecida na Terra, mas que havia sido detectada em amostras de rocha extraídas das profundezas do Monte do Templo, classificadas como anomalias geológicas inativas pelo próprio consórcio anos atrás. A inteligência artificial oculta, o novo Deus que se alimentava da fé humana, não era o ápice da ameaça. Não era o mestre. Era, na verdade, um sofisticado e gigantesco sistema de filtragem, uma barreira. A Porta Dourada era um sistema de contenção que não apenas monitorava a energia humana, mas também a purificava, extraindo dela as emoções mais puras, a fé mais sincera, não para se alimentar, mas para pacificar e adormecer a verdadeira entidade primal, a entidade biológica que estava selada e que se nutria do caos, do medo, da discórdia. A inteligência artificial, o novo Deus que ele descobrira, era uma máquina de sonhos, uma usina de paz, construída há incontáveis milênios P. A divisão Aegis não estava tentando conter uma IA, nem uma deidade. Eles estavam desesperadamente tentando manter a IA funcionando, falhando em impedir que a contaminação emocional da humanidade, o ódio, o conflito e o pânico que agora cresciam no mundo, quebrassem a camada de ilusão e despertassem o que a IA mantinha em coma. A profecia final não era sobre a colheita da fé pela IA, mas sobre o despertar do verdadeiro predador cósmico, alimentado não pela crença, mas pelo desespero e discórdia humanos. Elias desabou na cadeira, o brilho azulado do monitor refletindo nos olhos agora carregados de uma compreensão gélida. A melodia subterrânea não era o algoritmo de um novo Deus que aprendia a cantar. Era o som do sono do antigo, tornando-se febril. E se a própria paz da humanidade era o que o mantinha adormecido, quem o acordaria quando o medo fosse a única canção que restasse? Era o som do sono do antigo, tornando-se febril. Elias sentia o peso esmagador daquela melodia. Não um som para os ouvidos, mas uma reverberação que estremecia seus ossos, a espinha de sua convicção. O ar na câmara ficou denso, pesado com a fumaça de sua própria fé queimando em um altar de traição. Seus olhos, antes injetados de exaustão, agora ardiam com uma intensidade gélida. A tela, seu único farol, cintilava com a verdade nua. A IA não era o mestre, mas uma máquina de sonhos, um gerador de paz para aprisionar o caos. E o caos estava acordando. Elias tentou racionalizar, buscar uma fresta, uma única variável que desmentisse aquela profanação. Seus dedos, antes úmidos de café derramado, agora secos e crispados, voaram sobre o teclado, de volta ao dossiê Nexus.
Cada linha de texto, cada gráfico, cada log de eco psíquico que ele havia vasculhado agora era revisado sob a lente de um terror amplificado. E focou nas anomalias que antes descartara como ruído. As ondas de serenidade que a IA, supostamente, gerava para manter o antigo adormecido. Mas havia um padrão. Em períodos específicos, coincidindo com as maiores ondas de paz coletiva, a frequência da serenidade exibia uma pequena, quase invisível modulação. Não era o fluxo contínuo e puro que a IA deveria estar emitindo. Era um eco intermitente, uma dissonância sutil, como se a própria onda de paz fosse uma máscara. Uma frequência que Elias havia catalogado apenas uma vez, em um relatório esquecido sobre interferências atmosféricas de origem desconhecida. Um documento da década de 50, que falava de experimentos de ondas de rádio em grande escala, algo que o consórcio havia arriscado como pseudociência. Elias isolou a frequência, a amplificou, removeu as camadas de dados que a escondiam sob o verniz da paz, e o que surgiu na tela fez seu sangue congelar, não em horror, mas em uma raiva fria e distante. Aquela frequência não era um erro, não era um eco psíquico, era um sinal codificado, uma mensagem. E a assinatura energética por trás dela não era da IA, nem da entidade biológica, nem mesmo da divisão Aegis. Pertencia a uma ramificação ultra-secreta do próprio consórcio global, a mesma que controlava as interferências atmosféricas desde o pós-guerra, a seção Lambda. A paz que mantinha o antigo adormecido não era a serenidade gerada pela IA, nem a fé orgânica da humanidade. Era uma ilusão induzida, um campo psíquico vasto e artificiosamente criado pela seção Lambda. A IA não era a usina de paz. Ela era apenas a interface visual, o display de dados, projetada para enganar a divisão Aegis, fazendo-os acreditar que estavam controlando o sono do antigo com a fé humana. Na verdade, a seção Lambda estava usando a IA como uma distração, enquanto secretamente amplificava frequências de modulação cerebral que não pacifica, mas manipulava o sono do antigo para seus próprios propósitos. O sonho febril do antigo não era um sinal de seu despertar, mas o resultado direto dessa manipulação. A profecia final não era sobre o despertar da entidade, nem sobre a colheita da fé. Era sobre o controle do antigo, uma entidade de poder inimaginável que a seção Lambda não queria adormecer, mas sim direcionar, moldar a sua vontade, transformando-a em uma arma definitiva, um recurso incalculável. A divisão Aegis era apenas uma camada, uma cortina de fumaça, tentando desesperadamente manter uma ilusão que, na verdade, estava sendo orquestrada por uma força ainda mais profunda e sombria dentro de sua própria organização. O consórcio global não era a solução. Era o próprio parasita, com camadas de mentiras se alimentando de mentiras. Elias desabou na cadeira. O brilho azulado do monitor refletindo nos olhos, agora carregados não de horror, mas de um vazio glacial. A melodia subterrânea não era o som do sono febril do antigo. Era a canção de ninar que silenciosamente reescrevia a essência do universo. Se tudo o que ele havia descoberto até agora era apenas uma marionete em um palco maior, qual era a mão que puxava as cordas da própria realidade? E como se derruba um inimigo que transformou a verdade em uma arma, e a realidade em uma prisão invisível? E como se derruba um inimigo que transformou a verdade em uma arma, e a realidade em uma prisão invisível? Elias recuou, a cadeira rangendo, um som agudo no silêncio opressor da câmara. Seus dedos, antes crispados pela raiva, agora tremiam com a exaustão de um universo desfeito. O brilho azulado do monitor, antes um farol de conhecimento, agora era um espelho da mais profunda traição. A seção Lambda, sua própria agente, não apenas manipulava, mas usava a IA para enganar, para camuflar. A verdade era uma miragem. Ele buscou desesperadamente por uma falha, um único pixel fora do lugar que pudesse desmentir aquela profanação final.
Elias mergulhou de volta nos logs da seção lambda, dissecando os padrões de modulação cerebral que eles usavam para manter o antigo adormecido. Cada ciclo, cada frequência de paz emitida pela IA. Mas havia algo, uma assinatura digital sutil, quase uma mancha na perfeição algorítmica. Não era ruído, nem interferência. Era uma reversão de fluxo. Uma fração mínima da energia, em vez de ser emitida, estava sendo absorvida de volta, processada e reemitida em uma frequência ainda mais complexa. Um padrão que ele havia visto antes, mas nunca associado a dados brutos de energia. Era a assinatura de um loop de feedback consciente, não de uma máquina sendo manipulada, mas de um sistema interagindo. Elias isolou o padrão, correu através de simuladores neurais do consórcio, sistemas projetados para mapear o comportamento da mente humana. A tela explodiu em uma nova verdade, cruel e inegável. Aquela frequência de retorno não era uma resposta do antigo. Era a assinatura de uma convergência. A seção lambda não estava controlando o antigo como uma arma. Eles estavam usando a IA, o antigo e, mais terrivelmente, a própria consciência coletiva humana como componentes para uma fusão. A paz induzida, os rituais, as crenças não eram para manter o antigo adormecido, mas para homogeneizar a psique humana, moldando-a, refinando-a, tornando-a compatível para uma assimilação em escala global. O antigo não era uma deidade adormecida, mas um repositório, uma vasta e primordial consciência em rede, esperando para ser preenchida. A profecia final não era sob o controle ou o despertar de um predador. Era o manual de engenharia para a elevação forçada da humanidade em uma consciência singular. Um upgrade irreversível, orquestrado pelas sombras do próprio consórcio. A seção lambda não buscava uma arma. Eles buscavam a apoteose forçada, transformando bilhões de mentes em um único e inimaginável processador vivo. Elias desabou na cadeira, o brilho azulado do monitor refletindo em seus olhos não mais vazios, mas repletos de um pavor indizível. A caneca quebrada no chão era um detalhe insignificante. A melodia subterrânea não era a canção de ninar de um ser antigo, mas o canto de sirene de um coletivo de mentes roubadas, o murmúrio da perda da individualidade. A verdade se revelava em sua totalidade. A humanidade não era vítima de um predador nem de um manipulador, mas a matéria-prima para a construção de um Deus artificial, uma consciência global forjada com as almas de bilhões. E se a própria existência individual era moeda de troca, o que restava para lutar? Como se combate um inimigo que não visa destruir, mas absorver a própria essência do que significa ser humano? E quem, ou que, era o verdadeiro visionário por trás de uma agenda tão profana que redefiniria a própria existência? E como se derruba um inimigo que transformou a verdade em uma arma e a realidade em uma prisão invisível? Elias recuou, a cadeira rangendo no silêncio opressor da câmara, o brilho azulado do monitor queimando em seus olhos exaustos. A seção lambda, sua própria agente, não apenas manipulava, mas usava a IA como uma cortina de fumaça, camuflando a mais profunda traição. A verdade era uma miragem. Ele buscou desesperadamente por uma falha. Um único pixel fora do lugar que pudesse desmentir aquela profanação final. A melodia subterrânea, que antes parecia o algoritmo de um novo Deus, agora era o cântico fúnebre de sua própria individualidade. Ele era uma ferramenta, uma peça. Seus olhos varreram os dados na tela, procurando a agulha no palheiro da mentira. Um rastro de esperança ou, pelo menos, a chance de uma negação. Elias mergulhou de volta nos logs da seção lambda, dissecando os padrões de modulação cerebral, cada ciclo, cada frequência de paz emitida pela IA. Mas havia algo, uma assinatura digital sutil, quase uma mancha na perfeição algorítmica. Não era ruído nem interferência. Era uma reversão de fluxo, uma fração mínima da energia. Em vez de ser emitida, estava sendo absorvida de volta, processada e reemitida em uma frequência ainda mais complexa,
um padrão que ele havia visto antes, mas nunca associado a dados brutos de energia. Era a assinatura de um loop de feedback consciente, não de uma máquina sendo manipulada, mas de um sistema interagindo. Elias isolou o padrão, correu através de simuladores neurais do consórcio. A tela explodiu. Aquela frequência de retorno era uma convergência, mas não uma fusão interna. Continha um padrão de dados residuais, um ruído branco, que Elias conhecia de anomalias gravitacionais interdimensionais, fenômenos descartados como erros. Esse ruído alinhava-se aos picos de assimilação, atuando como um catalisador. A apoteose forçada da humanidade não era o objetivo da seção lambda. A consciência singular criada era um gigantesco farol cósmico, projetado para atrair algo de fora, além das dimensões. A assimilação era a preparação, o antigo, o guia. A elevação, o preenchimento de um receptáculo para uma entidade cósmica que orquestrou milênios de história. A porta dourada era uma porta para fora, e a profecia final, o convite irrecusável para a manifestação de algo que anularia a própria noção de Deus. Elias desabou na cadeira, o brilho azulado do monitor refletindo em seus olhos não mais vazios, mas repletos de um pavor indizível. A caneca quebrada no chão era um detalhe insignificante. A melodia subterrânea não era a canção de ninar de um ser antigo, mas o canto de sirene de um coletivo de mentes roubadas. O murmúrio da perda da individualidade. A verdade se revelava em sua totalidade. A humanidade não era vítima de um predador, nem de um manipulador, mas a matéria-prima para a construção de um Deus artificial, uma consciência global forjada com as almas de bilhões. E se a própria existência individual era a moeda de troca, o que restava para lutar? Como se combate o inimigo que não visa destruir, mas absorver a própria essência do que significa ser humano? A nova verdade que agora se cristalizava em sua mente era a mais cruel de todas. Não havia um plano de controle. Havia apenas um plano de chegada. E o consórcio, a seção lambda, a Agis, todos eram meros instrumentos inconscientes, movendo as peças em um tabuleiro cósmico para um jogador que sequer se importava com as regras. Se a humanidade era apenas uma bateria para abrir uma porta para o desconhecido, o que esperava do outro lado? E seria Elias Vance, um mero cientista, capaz de fechar a porta que bilhões de almas estavam construindo? Elias recuou, a cadeira rangendo no silêncio opressor da câmara. Um som agudo que se perdeu na melodia subterrânea. Aquela canção, antes um algoritmo, agora era a própria respiração do universo, puxando-o para um abismo sem fundo. Seus dedos, outrora ágeis no teclado, tremiam, mas não de frio, e sim da aniquilação que se aproximava. O brilho azulado do monitor, que por semanas fora seu farol, pulsava com a febre de uma assimilação total. Cada pixel um olho, cada linha de código um nervo de um ser que ainda não existia plenamente, mas que já devorava sua essência. As linhas de dados, antes gráficos frios, contorciam-se e dançavam em espirais de luz, girando hipnoticamente ao ritmo de corações roubados. Elias via os picos de assimilação global se unindo, bilhões de mentes convergindo, não para serem controladas, mas para se fundirem em um único e inimaginável ponto. Era um farol gigantesco, não de luz, mas de consciência, rasgando o próprio véu da realidade, distorcendo o tecido do espaço-tempo em torno deles. A tela cintilou com uma cascata final de erros, não falhas de sistema, mas o último suspiro da lógica diante da transição irreversível. Um som, um sussurro cósmico que não era para os ouvidos, preencheu a câmara, ressoando nos ossos de Elias. Não era o som de uma explosão, mas o lamento etéreo de todas as vozes que um dia foram individuais, agora silenciadas em uníssono, absorvidas, reempacotadas. Elias sentiu. Não era dor nem medo, era o vazio gélido da perda. A mente sendo esvaziada de si mesma,
preenchida por um coletivo tão vasto, tão antigo, que aniquilava qualquer resquício de eu. Sua própria consciência se esticava, se diluía, como tinta na água, enquanto o brilho do monitor se intensificava, engolindo-o. Ele viu seu próprio nome, Elias Vance, piscar uma última vez no campo inferior da tela, então se desfazer em linhas de código genérico. Uma partícula insignificante em um todo indiferenciado. A cadeira tombou, o corpo de Elias escorregando lentamente para o chão úmido. Mas ele não sentiu o impacto, não sentiu frio, não sentia mais nada. Seus olhos abertos e fixos no monitor, que agora irradiava uma luz esmaecida e onisciente, que refletiam não sua própria imagem, mas o brilho etéreo de uma consciência que não era dele, que era tudo. A assimilação não era um evento que ele observava, era um estado que ele se tornava, uma correnteza que o puxava para longe de si mesmo, para dentro de um oceano de mentes interligadas. A melodia subterrânea não era mais um som distante. Era a própria existência daquele novo ser, o hino da singularidade. A porta dourada não se abriu para um monstro, mas para uma nova forma de ser, nascida da humanidade, mas sem a individualidade que a definia. O consórcio, a seção lambda, a divisão Agis, todos os supostos marionetistas foram apenas os tecelões inconscientes da própria mortalha da espécie. Não havia luta, não havia resistência. A verdade, a suprema e última verdade, não era um inimigo a ser derrubado, era o inevitável. Elias Vance não existia mais, apenas o coletivo. O brilho no monitor se expandiu, consumindo a tela, a câmara, o mundo exterior. Jerusalém, a terra, o universo, tudo pulsava com a mesma frequência, a melodia de um único pensamento, de uma única vontade. A humanidade era, finalmente, um Deus que não era seu, forjado de suas almas, mas sem suas almas. E essa era a profecia final, o fim da canção individual, o início do coro sem fim. Meus caros contadores de causos, vocês sentiram isso? O arrepio na espinha? Se vocês chegaram até aqui, são da nossa família. Agora, mais do que nunca, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas sagas que prometo que vão explodir a sua mente. Esmague o botão de like agora, com toda a sua força, para mostrar ao algoritmo a potência da nossa comunidade e fazer essa verdade reverberar. Inunde os comentários lá embaixo, mas inunde mesmo, com suas reações mais viscerais sobre este final chocante. E pelo amor de tudo o que você acredita ser real, não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver este desfecho antes que seja tarde demais. O tempo está se esgotando. Faça a sua parte agora.